Oi, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e daremos início ao terceiro bimestre, com a unidade 5. O tema central é os gregos antigos. O tema 1, a formação da Grécia na Antiguidade. Bem, a Grécia na Antiguidade era um conjunto de cidades independentes, ou seja, não dependiam uma das outras, espalhada pelo mar Mediterrâneo e o mar Egeu. O principal contato entre essas cidades era pelo mar. A Elade era uma vasta região que reunia um conjunto de cidades independentes espalhadas por esses territórios. E devido à sua localização geográfica, a Grécia tinha uma grande importância na navegação, na pesca e no comércio marítimo. Tem como idioma principal o grego e era comum entre todas as cidades, apesar de elas serem cidades independentes. Foi na Grécia antiga, que viveram grandes pensadores como Platão e Aristóteles, e onde surgiram a ideia de democracia, Olimpíadas, teatro, filosofia, além de estudos sobre a matemática, medicina e astronomia. Bem, esse mapa é o mapa da Grécia antiga, que inicialmente era dividida em 3 partes. A Grécia continental é a partezinha de verde, onde ficavam as grandes cidades, como Atenas. A Grécia peninsular, que é o de rosa, dominada por Esparta. E o de laranja, a Grécia insular, onde estava a ilha de Creta. Tempo depois, os gregos eles expandiram seus domínios e essa divisão aumentou. Essa expansão para a Ásia foi denominada Grécia Asiática, essa partezinha de vermelho, e para a Magna Grécia, no sul da península, que é essa parte de amarelo do lado esquerdo. Bem, a civilização Creta foi uma grande civilização que ficava na ilha de Creta, civilização que sobrevivia da agricultura e do comércio. Eles desenvolveram também 2 sistemas de escritas, chamado uma linear A e a outra linear B. A linear B foi parcialmente decifrado, já a A ainda não foi inteiramente decifrado pelos estudiosos. Acredita-se que o uso excessivo do solo, aliado à ocorrência de desastres naturais, como a erupção vulcânica, que afetou severamente Creta, têm sido os fatores que levaram esse povo à decadência e a sua assimilação pelos micênicos. Os micênicos, eles chamavam a si próprios de aqueus. A expansão territorial desses micênicos ou aqueus e a fusão da sua cultura com a cretense deram origem à civilização micênica, a segunda grande civilização da Grécia no período pré-homérico. Assim como os cretenses, os micênicos eles estabeleceram importantes laços comerciais com povos da região do Mediterrâneo. Eles desenvolveram o comércio marítimo e eram governados por 2 reis. Cada rei governava em seu palácio. E bem, há várias hipóteses que procuram explicar o declínio dessa civilização, a dificuldade econômica, terremotos seguidos de tsunamis, somado à chegada de outros povos, como os dórios. No entanto, no mesmo período em que os dórios se estabeleceram em Creta e na Grécia peninsular, os jônios e os eólios ocuparam a Grécia continental e os aqueus, os dórios e os jônios eram povos indo-europeus que deram origem aos gregos. O surgimento da polis na Grécia Antiga. Bem, a Grécia Antiga tinha como grande característica a polis. A polis pode ser entendida basicamente como uma junção de várias cidades-estados, constituinte do território grego. Essa estrutura de comunidade foi surgindo de maneira gradual na Grécia ao longo dos períodos homéricos e arcaicos.
Portanto, não se estabeleceu de uma hora para outra, mas foi resultado de um processo lento que deu à medida que o modo de vida dos gregos tornaram-se mais sofisticados. As primeiras polis gregas, haviam monarquias e aristocracia. As polis governadas por reis eram monárquicas, já aquelas que tinham instituições políticas dominadas pela elite econômica, social, política, eram polis aristocráticas. Então, em todas as polis eram permitido que seus cidadãos participassem ativamente das decisões governamentais. Nas primeiras polis, porém, apenas os aristocratas tinham cidadania, ou seja, tinham o direito de participar da vida política da cidade. E aí a gente tem uma imagem que está no livro de vocês também, sobre uma poli, né? A reconstrução de uma poli grega. A gente tem o Acropole, que é o centro religioso da polis, o Agorá, que é a praça pública onde os cidadãos se reúnem para fazer comércio e debater a política, o teatro, que é a parte cultural onde existem as manifestações culturais e o convívio social, o campo, o local onde viviam os criadores de animais e os agricultores, e a cidade, local onde viviam os ricos proprietários de terra, os artesãos e os comerciantes. Bem, a Grécia, por volta do século IX a.C. e 8 a.C., houve um rápido crescimento da população, o que gerou uma crise na produção de alimentos, já que as terras eram insuficientes para todas as pessoas. Então, a solução encontrada, para resolver essas questões foi expandir o território, ocupando terras ao longo do mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Assim, no século 8 a.C. e 9, os gregos fundaram inúmeras colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro. E aí eu trouxe uma imagem da expansão colonial grega. E essa expansão ela acabou estimulando o comércio marítimo e a utilização de moedas. Finalizamos nossa aula por aqui. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida me sinaliza. Tchau, tchau e até a próxima aula.